Boa noite, irmãos. Estamos novamente aqui na nossa caminhada no encontro com Deus. Hoje nós vamos ao segundo passo de fé no encontro com Deus. E para isso eu gostaria de ler com os irmãos Isaías capítulo 6, versículo 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Irmãos, no encontro passado nós vimos a respeito dessa visão. E nesse versículo agora nós sentimos o que Isaías estava vivendo naquele momento. Isaías aqui, ele teve toda a sensibilidade para entender que aquele momento, aquela visão, era algo sobrenatural, era algo vindo da parte de Deus. Ele estava na presença de Deus. Ele teve essa sensibilidade. Isaías já estava mexido pela voz de Deus. Ele já havia tido duas visões. Capítulo 1 e o segundo capítulo de Isaías nos mostra isso. Mas ele aqui nesse momento ele já estava mexido pela voz de Deus. Ele teve a sensibilidade de entender que ele estava diante da majestosa presença do Senhor, do Rei, do Senhor dos Exércitos. E nisso eu gostaria de ver dois pontos com os irmãos. O primeiro ponto é essa sensibilidade de Isaías. Ele entendeu o que ele estava vendo, ele entendeu. E justamente por ele entender o que ele estava vendo, ele teve uma única atitude. Esse é o segundo ponto. A atitude dele poderia ser de se prostrar diante do rei, louvar ao Senhor da mesma forma como os anjos estavam fazendo, mas a única atitude dele foi um reconhecimento do que ele era. Ele disse: ai de mim, que estou perdido. Ele reconheceu que ele, Isaías, tinha uma vida completamente diferente de toda aquela glória que ele estava vendo, completamente diferente de toda aquela santidade, daquela majestade que estava diante dele. Então, dois pontos a notar aqui: a sensibilidade de Isaías ao reconhecer o que estava vendo. E segundo ponto, a sua atitude de reconhecimento de que ele, Isaías, era alguém bem distante de toda aquela glória de Deus. Irmãos, segundo passo de fé, estar sensível às coisas de Deus. Mas como estar sensível às coisas de Deus, irmã? Fazendo o primeiro passo, dando o primeiro passo, buscando as coisas de Deus. Quando buscamos as coisas de Deus, isto é, buscamos uma vida de oração, buscamos o exame da palavra de Deus, buscamos a leitura da palavra de Deus, buscamos a voz de Deus através da sua palavra, nos tornamos sensíveis às coisas de Deus. Assim como Isaías, nós sentimos a presença de Deus nas coisas mínimas da nossa vida e nas coisas grandes da nossa vida. Nós conseguimos ter a sensibilidade de entender que Deus tem o controle dos mínimos detalhes da nossa vida. E enxergamos a presença de Deus, enxergamos a glória de Deus em tudo que acontece na nossa vida. Temos essa sensibilidade. E também uma outra coisa, irmãos, eu ouso dizer que estamos vivendo um tempo em que muitos somos emocionados pela voz de Deus e poucos os sensíveis à voz de Deus. Mas por que eu digo isso? Porque Isaías, ele quando sentiu
o que ele estava vendo, o que ele estava vivendo naquele momento, ele só teve uma atitude: o reconhecimento do que ele era, pecador. Quando estamos emocionados pela voz de Deus, só sentimos emoção. Vimos o quanto é grandiosa a voz de Deus na nossa vida. Mas se estamos sensíveis à voz de Deus, assim como Isaías, nós reconhecemos o que somos. E aí entendemos a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E entendemos que mesmo pecadores, Deus vem a nós. Deus está conosco e Deus age sobre a nossa vida. Nós temos a sensibilidade e o reconhecimento. Ficamos com o segundo passo de fé de hoje. Estar sensível às coisas de Deus. O reconhecimento é o próximo passo. E aí nós continuamos depois. Eu vou orar nesse momento, irmãos. Nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque podemos ler a Tua palavra e falarmos da Tua palavra, Senhor. Quero nesse momento, Senhor, te pedir que a cada dia nos torne sensíveis, mais sensíveis, Senhor, à Tua voz, para que possamos entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade na nossa vida, Senhor. É o que nós choramos agora, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, fiquem com Deus. Até a próxima.